tem que ter respeito. Ali hoje tem uma mulher, ali hoje tem um homem. Então, às vezes acontece isso daí. E aí dá problema. Vai dar muito problema. É onde entra em competição, né? Competição sogra, competição com sogro. Não tem competição ali. E quando o casal tem filhos, que acaba casando e vindo morar dentro da casa? Isso acontecia muito, né? Lá em Foz do Iguaçu eu tinha muito disso. Então lá os terrenos eram muito grandes. Aí o cara casava, construía a casa no fundo da casa do pai. Aí a irmã dele casava, construía do lado da casa dele. Aí ficava no terreno, ficava todo mundo morando lá. Isso é uma chance também, um barril de pólvora terrível, não é? Com certeza, né? Porque você não tem privacidade, a sogra e o sogro estão lá se E metendo o tempo inteiro. energeticamente você vai estar tudo ali. Sim. Eu digo assim, não tem problema por pouco tempo, né? Mas tem que sair o mais rápido possível dali. O começo é uma coisa, depois é. Exato, porque você vê, ali não tem como. Você quer discutir, ou você quer ter alguma coisa com a sua esposa, você tá lá, que tá todo mundo lá. Não tem como. Antigamente era assim, né? É. Mas por isso que dá todas essas bagunças. Por isso que a gente tá arrumando tudo. Todo o Por fervo do isso que a gente povo tá hoje. arrumando essas bagunças tudo. Porque tava tudo emaranhado lá atrás. Por isso que tem constelação. Por isso que a gente vê esses padrões. Agora é hora de limpar isso. Tá tão embolado que tem uns nó que não consegue Nossa, a gente desfazer de tem que jeito limpar. nenhum, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, como que a gente vai limpar isso? Gente, vai ter que limpar e vai demorar, porque imagina quanto que tá aí, ó. De história, de história, de história, todo mundo junto, não podia, gente, não dá. E é algo que. Eu sei que não é fácil, mas é algo que tem solução, né, Fábio? Ah, Eu tô tem. falando assim do ponto energético que. É Tem. que muita gente não acredita nisso, não consegue ver, acha que isso é. Não, É vou só até falar uma você ir coisa. começar, aí você vai ver que isso tem fundamentos. Tem total fundamento. E eu digo até por mim, assim, apesar de trabalhar constantemente, atender cada atendimento, quando a gente descobre a energia e o porquê tá ali, você fala, meu pai, é lindo isso. Eu fico mega feliz cada vez que eu falo, ó, já achei, a gente achou o fio da meada, e é aqui que a gente tem que começar a puxar para liberar tudo. É, porque assim, eu vejo que tem gente que pensa que isso tudo é uma bobagem. Eu já ouvi muito disso. De família, inclusive. Principalmente relacionamento, né? De família, principalmente, né? Isso é uma bobagem. Aí você vai ver, aí você começa a conhecer, você começa a entrar nesse mundo, você fala: caramba, olha só, o meu pai fazia isso e hoje eu tô fazendo Uhum. isso. O porquê disso? Aí, depois que você começa a estudar, você vai entendendo. Você vai, não tem São como. honrarias, são juras, e E, aí e vai. uma coisa muito legal, né? Porque quando a pessoa não quer entender, a gente não impõe. Porque é o que a gente chama de consciência. Onde a pessoa fala consciência desperta e as consciências que não estão despertas ainda. A pessoa ainda está naquele mundo fechado, no padrão. Isso aqui é o certo, isso aqui não. Eu era assim antes, nada do que vinha para mim, que eu falasse, que eu entendia, né, que eu pudesse entender. Por isso que hoje eu falo, meu Deus, né, eu trabalho com energia, eu era racional. Eu descartava, eu falava, não, isso aqui não, isso aqui é o além, isso aqui não funciona. E ficava no meu mundinho. É onde a gente está dentro da caixinha, que eu digo, nesta realidade apertadinha. Sai dessa realidade, expande, começa a ver esses padrões. Você vai falar assim: meu Deus, tem como? É que a gente não sabe que tem, mas tem. Tem como, tem um monte de ferramenta. A gente já trouxe um monte aqui, né? É, Para falar de e é diversas isso que eu ia falar. técnicas. Começa a fazer uma ferramenta para você ver. Isso. Teu horizonte vai expandir de um Mas jeito. Você fala, meu Deus, o meu mundo não era só aquilo ali que eu via. só que aí que a gente vai ficando mais feliz. É, Porque você olha e fala, meu Deus, isso aqui é isso aqui, que lindo, pá. E a gente quer distribuir para os outros e ninguém quer entender. Aí você vai encontrar que as pessoas falam, meu Deus, isso é muito de besteira. E aí eu falo assim, o podcast nosso, as lives, tal, não é para todo mundo. Sinto E, muito. e, e você sabe que tem pessoas
que começaram a ver o podcast porque eu postava lá. "Ah, olha, vê o meu Ah, podcast. Ah, é legal, né? Vocês falam de energia. Dali a pouco a pessoa. Nossa, você falou tal coisa. Aí você sabe que a pessoa tá assistindo. aham, então, que Tem legal. aquelas que falam assim, meu, mas quantas neiras vocês falam? É. Só que tem aquelas que também falam assim, ô, você tem o telefone da Fábio? Passa aí pra mim, porque... E é uma coisa que não vai ser para todo mundo. Não é para todo E mundo. não é todo mundo Não, que está no momento de entender isso. isso. E tá tudo bem. E tá tudo E bem, é isso que é o lógico. legal. Só que nós, aqui, nós não podemos parar. Porque quando a gente acessa esse conhecimento, eu acho que é bíblico isso, né, meu amigo? Você pode falar mais, que você entende mais, que a gente não pode segurar o conhecimento. Nós temos que falar. Esse negócio de segurar conhecimento, para mim, já era. Nós temos Nossa, eu que. segurava tanto. Então, mas nós temos que falar porque alguém É. tem que escutar e alguém vai ter que entender, alguém vai entender e essa pessoa às vezes não está falando, mas ela está acompanhando. Eu tenho pessoas hoje com carinho que me acompanham nas lives também, acredito que está vendo o podcast e fala, Fabiana do céu, eu não e eu recebo esses recados, é lindo, né? O último nosso podcast eu fiquei grata. Porque é isso que eu falo, não é você falando da PNL, não sou eu falando da terapia. Hoje nós estamos, mas trazendo pessoas que são uma mega contribuição e que a gente recebe. Eu recebi um monte de recado, lindo, foi E uma você sabe o que que eu acho ajuda. mais interessante, assim, quando a gente traz um convidado? Ah, Porque por mais que a gente saiba da né? matéria que ele vai falar, ele traz experiências dele que deixa a Sim. gente, assim, extasiado, né? Fala, meu Deus, Hipnotizado nós hipnotizado. ficamos. Né? Por exemplo, Ah, o Frederico do Mindfulness. Cara, ele tinha assim. Primeiro que ele tinha uma paciência que transmitia para você assim, exato. A gente que foi era até se coisa. acalmando, né? É uma coisa totalmente diferente. Exato. Posso dizer assim, de uma Rebeca. É. A Rebeca traz e ela fala, Energia, ela né? tem energia, então ela vai. Ela te contagia, dali a pouco você já tá falante também, você tá. E, e assim funciona no É. podcast, quando você traz alguém que você. Que nem eu falei, você pode conhecer daquilo, igual o Paulo quando a gente trouxe. É. Mas Eu, a gente fica, né? eu fiz PNL, você fez PNL, só que quando você traz uma pessoa que ela tem mais vivência, você fala, cara, tudo que eu tô falando, ele tá falando de uma maneira diferente Diferente. e melhor. E a gente vai falando, E nossa, às vezes o que ele é, fala, talvez não pegue pro público que é dele, aham, igual alguma coisinha que eu falei que tô de fora. O público dele vai ver e falar, nossa, o que que esse cara falou? E assim também é o nosso público. isso, Os nossos, né? é, Porque daí o cara olha e fala assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso aí. Ela falou exatamente o que a Fábio falou, só que de outra maneira e que pegou a isso, pessoa. exato. Mas Porque a isso, pessoa tá para aquele momento. isso, e é legal também porque às vezes eu falo de um jeito, mas que para a pessoa ela não está entendendo. É a mesma coisa, mas eu É, estou falando de uma forma que ela não está entendendo. Aí vem uma outra pessoa fala de uma outra forma, a mesma coisa, mas daí com essa que ela entende. Por isso que a gente fala também que a gente não pode ser egoísta, né? Que não é tudo para nós. Às vezes tem pessoas que vão ser contribuição a cada minuto. Para nós está sendo é, maravilhoso, né? com certeza. Eu, O meu vai dando cada boom na minha cabeça quando eu vou escutando essas pessoas maravilhosas que estão vindo aqui. Eu falo, meu Deus! E aí que eu entro na gratidão. Talvez essas pessoas que não estão entendendo ainda, eu fico triste, porque eu gostaria que elas entendessem e vissem como a gente vê e entende de energia, sabe? Quando ela começa a entender, gente, quando começar, as pessoas começarem a entender de verdade a energia, mas que às vezes não é o momento dela, né? é que a gente está engatinhando ainda nesse momento, Anderson. Quantas pessoas estão realmente entendendo e falando de energia? Poucas. E nós que estamos falando de energia, a gente está acessando coisas que ainda não estão atualizando agora. Eu atualizei 2 semanas atrás umas coisas maravilhosas de corpo que eu falei, meu pai, que lindo que é isso. Só que para as pessoas que não têm consciência nenhuma ou que estão começando, é muita coisa, é muita expansão, é muito conhecimento que, se falar agora, vai falar, meu Deus, loucura total. Só que vai engatinhando, vai engatinhando. Uma hora vai falar, a pessoa vai estar pronta. Aí ela fala assim: ah, agora eu entendi. Agora eu estou começando a entender. Mas nós temos que continuar, porque às vezes
a abertura de caminho para algum que vai escutar e falar, escutei isso naquele podcast lá. E agora talvez eu possa estar escutando Agora isso. me faz sentido, né? É.